Hoje é com imensa alegria que eu trago para vocês pastor Hernandes Dias Lopes, alguém que tem se tornado referência no país devido à sua ponderação, devido à sua sabedoria, sua erudição, eu diria. E eu pessoalmente conheço o pastor há muitos anos, eu creio que uns 25 anos, pastor, e o primeiro contato que eu tive com a sua pessoa foi no Rio de Janeiro, numa convenção dos Gideões Internacionais. 1990. Exatamente, 90, isso mesmo. Então, vão aí 25 anos, né? Acompanhando a trajetória desse homem de Deus, e é com grande alegria que a gente tem a oportunidade de ter esse homem de Deus aqui em Criciúma. Pastor Hernandes, o senhor anda, vamos dizer assim, por todo o Brasil, é convidado para muitos eventos. Olhando a igreja brasileira hoje, o senhor poderia nos dar um diagnóstico do que ela tem em abundância e o que está faltando? Muito obrigado por essa entrevista, por essa pergunta tão oportuna. Eu creio que há muita efervescência e pouca essência. Há muito ajuntamento e pouco quebrantamento. Há muito emocionalismo e pouca verdade. Há muito do homem e pouco de Deus. A igreja evangélica brasileira experimenta talvez um dos crescimentos mais expressivos do Brasil. Crescimento numérico, mas isso não expressa um crescimento espiritual, porque na mesma medida em que a igreja cresce numericamente, ela decresce na sua influência. A igreja está sendo mais conhecida na mídia hoje pelos seus escândalos do que pela sua piedade. Alguém já definiu a igreja brasileira como uma igreja que tem 5.000 quilômetros de extensão e apenas 5 centímetros de profundidade. E isso é muito triste, né? E eu gostaria também de ouvir a sua opinião em tempos, que isso não é só no Brasil, onde a verdade é relativizada. Como lidar, nós que cremos numa verdade absoluta de Jesus Cristo? O mundo está se tornando cada vez mais plural, porque notem que depois que surge a questão da chamada pós-modernidade, que está afincada no tripé pluralidade, subjetividade, secularidade, as pessoas não aceitam mais uma verdade absoluta. Porque o mundo é plural, tem muitas ideias, tem muitas crenças, tem muitas religiões. Nesse mundo, você afirmar que você crê numa única verdade absoluta é uma afronta ao pensamento pós-moderno. No entanto, nós não sujeitamos a Escritura à cultura, mas é a cultura que se sujeita à Escritura. Nós cremos que a palavra de Deus é eterna, que o que foi certo ontem é certo hoje, vai ser certo amanhã. O que foi errado ontem é errado hoje, vai ser errado amanhã. Nós cremos que a palavra de Deus não se adequa aos tempos, às épocas, aos costumes, aos modismos, ao pensamento humano que vai se formatando na medida em que a história vai avançando. Não, a palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje, para sempre é a mesma, porque Deus é o mesmo, Deus é imutável. O que é importante é que a igreja fiel à palavra de Deus, ela não se conforma com este século, ela oferece uma contracultura, ela prega o evangelho, que é a palavra de Deus, que é a verdade de Deus, que transforma o homem, e esta palavra não muda, e nisso está a nossa alegria, a nossa esperança, o nosso refúgio, porque o mundo está mudando todo dia, o mundo está se formatando e reformatando toda hora, ao gosto das últimas novidades que surgem. Porém, nós pregamos uma palavra que é eterna, do Deus eterno, que oferece para o homem a vida eterna. Amém, isso mesmo, glória a Deus por isso, né? A nossa segurança, né? Essa palavra. E pastor Hernandes, o senhor certamente também tem uma vida bastante agitada, e nós nos deparamos com muitos pastores que hoje sofrem pelo ativismo das suas igrejas, e
muitas vezes levados a deixar o principal, o seu tempo com Deus, trocar isso por atividades na igreja. O que o senhor podia nos falar ou dar uma mensagem para esses pastores que estão nessa linha hoje? Bom, há dois extremos, penso eu. O primeiro extremo é de uma grande quantidade de pastores que, eu diria para você, estão rendidos à preguiça. Há uma incapacidade de ação efetiva, de trabalhar com esforço, com dedicação, com zelo. Na linguagem de Paulo, aqueles que se afadigam na palavra. Há muitos pastores que hoje, infelizmente, não estão se dedicando com zelo, com empenho, com entusiasmo para o trabalho de Deus. Por outro lado, o outro extremo é daqueles que estão numa correria imensa, num ativismo estafante, mas sem foco, porque não estão buscando aquilo que é a prioridade, que é o principal. Quando a igreja primitiva avançou, para avançar, uma coisa aconteceu. A igreja, os apóstolos correram o risco de estarem distraídos com ações importantes, mas que não era a prioridade deles. Eles foram desafiados a servir as mesas, a diaconia das mesas em vez da diaconia da palavra. Quando eles tomaram a decisão, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E vamos delegar esse outro trabalho, esse outro ministério, a diaconia das mesas, a outras pessoas. E elegeram então homens cheios do Espírito Santo para cuidar desta área. O pastor precisa entender que a maior prioridade da vida dele não é fazer a obra, é andar com Deus da obra. Porque vida com Deus precede trabalho para Deus. E a não ser que o pastor ande com Deus, se ele se entregar a um ativismo e substituir o Deus da obra pela obra de Deus, ele vai ficar fora de foco e o seu trabalho não vai ter o resultado esperado. Amém, é verdade. O senhor vê alguma semelhança da igreja brasileira atual com a igreja primitiva? Bom, eu penso que nós precisamos nos voltar para a igreja primitiva. É bem verdade que existem focos de igrejas que têm buscado com muito zelo a fidelidade à palavra de Deus, à oração, à comunhão, à adoração, à pregação fiel, ao testemunho. E essas igrejas, certamente, aqui, ali e acolá, têm experimentado o extraordinário de Deus, um crescimento saudável, tanto espiritual quanto numérico. Porém, na sua grande maioria, eu penso que o desafio para hoje, exatamente nesse ano que nós comemoramos os 500 anos da Reforma, é voltarmos àqueles mesmos princípios que nortearam a Reforma, que é só a Escritura, só a fé, só a graça, só Cristo e só a Deus toda a glória. Amém, aleluia. Eu sou luterana, né? Então eu já vibro aqui, né, com isso. 500 anos, estamos aí nessa celebração durante todo esse ano. E o que o senhor poderia me dizer a respeito da questão, às vezes, mercadológica da igreja, no sentido dos cantores cristãos, dos pregadores, desse mercado que muitas vezes virou o mundo dito gospel? Eu acho que isso é um desvio grave, sério, que está acontecendo na igreja brasileira e no mundo todo. É a questão do mercadejamento da palavra de Deus, é a questão do comércio do sagrado, é a questão de pastores e cantores estrela, ícone, onde as pessoas transformaram o evangelho da graça num produto de comércio, onde as pessoas só vão pregar ou cantar aqui, ali e acolá, mediante cachês, e onde perdeu-se a visão do verdadeiro sentido do evangelho. Então nós temos que repudiar isso, nós não podemos aplaudir essa prática, nós precisamos reprovar essa prática e voltar à simplicidade do evangelho, à beleza e à simplicidade do evangelho. Amém. E hoje, pastor Hernandes, nós vivemos no país um momento extremamente delicado, onde todo o país está fragilizado emocionalmente, precisa de algo espiritual realmente fresco, real, vivo. Como o senhor vê o momento atual do país, do nosso Brasil? O Brasil está vivendo uma crise, muito mais a econômica, é a crise de integridade.
é a crise de valores, é a crise de princípios. Porque quando o homem coloca Deus na lateral da vida, a vida perde a referência. E é por isso que nós estamos assistindo o escândalo do palácio, ao Congresso, às cortes, ao mundo empresarial. E isso desce para o comércio, desce para as ruas, desce para as famílias, atinge até as igrejas. Agora, tempo de crise é tempo de avivamento, porque só no tempo de crise é que o homem reconhece que ele precisa de Deus, que os recursos humanos são insuficientes, e os grandes avivamentos nasceram do útero da crise. Então esse é um tempo para a igreja evangélica brasileira se humilhar na presença de Deus e buscar a face de Deus, para que Deus visite a nossa nação e restaure a nossa nação. Amém, glória a Deus por isso. E para encerrarmos, o senhor podia deixar uma palavra final para o nosso povo aqui de Criciúma, que tanto o admira, que tanto escuta aquilo que o senhor tem falado, né? Graças a Deus pelas mídias sociais, que também tem um lado bastante negativo, mas tem um outro bastante positivo, onde a gente pode, a gente é servido de muitas coisas boas também. A minha primeira palavra é de gratidão a Deus por estar aqui em Criciúma. A segunda palavra é de dizer para vocês, povo de Deus, pastores, líderes, membros das igrejas diversas, comprometidas com Deus, comprometidos com a palavra de Deus. Vocês precisam estar juntos, unidos. A nossa unidade em Cristo, ela não é formada pelo homem, ela já existe. O que nós precisamos é preservar essa unidade. Segundo, nós precisamos nos consagrar mais a Deus, para fazer a obra de Deus, com alegria, com entusiasmo, no poder do Espírito Santo. Então é hora da igreja se unir, para fazer frente a todo o mal, a toda a maldade, a toda a corrupção, a todo o desvio doutrinário, a todas as heresias e toda a apostasia que está marcando a nossa geração, para que tenhamos uma igreja firme, comprometida com a verdade, com a oração, com a piedade, com a proclamação do Evangelho da Graça. Pastor Hernandes, muito obrigada por essa entrevista e por estar aqui com a gente. Que Deus abençoe, amém? Deus abençoe. Espero que você tenha gostado das sempre sábias palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, e assim encerramos o nosso programa. Mas quero te fazer um convite. Por que você não faz uma visita lá na Luterana Renovada? Você será muito bem-vindo, acolhido, abraçado e com certeza abençoado conosco. Deus te abençoe.